Estimados irmãos, estimadas irmãs, é com alegria que eu chego até você neste momento de culto, eu aqui na igreja, você na tua casa, no teu local de trabalho, para juntos termos um momento de culto ao nosso Deus. Saúdo a cada um de vocês com a palavra bíblica do Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16, onde está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Celebramos este culto em nome e na presença do nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos a canção Logo de Manhã Quero Te Buscar. Estimados irmãos, estimadas irmãs, eu quero meditar com cada um de vocês no dia de hoje a partir da palavra bíblica do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 21 a 28, onde a Sagrada Escritura então nos diz assim: Daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse para Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por causa de mim terá a vida verdadeira.
O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Até aqui o texto bíblico. Estimados irmãos, estimadas irmãs, Jesus anuncia aos seus discípulos que ele teria que morrer e 3 dias depois iria ressuscitar. Cumprindo, portanto, as profecias do Antigo Testamento, nós cremos que Jesus Cristo foi enviado por Deus para trazer perdão e salvação. Cremos que Jesus veio para mostrar o amor incondicional de Deus por todos nós. E o agir amoroso de Deus pela humanidade implicaria o morrer e o ressuscitar de Jesus Cristo. E nesse encontro com os discípulos, Jesus então fala da sua morte e da sua ressurreição. Pedro, um dos discípulos, já demonstrou dificuldade em aceitar esta necessidade do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus. Pedro não compreende que o plano de salvação implicava no sofrimento, na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Jesus então repreende o discípulo Pedro, lembrando a ele que o modo de Deus pensar e agir não é o mesmo modo de pensar e agir de cada um de nós seres humanos. Jesus quer que Pedro entenda que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. E Jesus então, por isso, responde com firmeza a Pedro, dizendo no versículo 23, Jesus virou-se e disse para Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Prezados irmãos, talvez nós também tenhamos dificuldade, assim como Pedro, de entender que o plano salvífico implicaria na morte e ressurreição de Jesus. No entanto, devemos confiar na mensagem da Sagrada Escritura, que lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, nos anuncia assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Portanto, no morrer e no ressuscitar de Jesus, vemos um grande milagre. O milagre do poder de Deus que vence a morte. O milagre do amor de Deus que traz salvação àquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em Jesus que morreu e ressuscitou, Deus agiu de forma amorosa em relação a cada um de nós seres humanos. E agora, em resposta a esse agir amoroso de Deus por nós, você e eu somos convidados a servir, a sermos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Precisamos entender que ser um cristão é muito mais do que apenas acreditar que Jesus existiu, é muito mais do que apenas acreditar em Jesus. Ser um cristão é crer nele, é entregar sua vida a ele, é servir a Cristo com toda a nossa vida. Nesse sentido, o que Jesus espera de nós, seus seguidores e seguidoras, o texto nos ajuda quando no versículo 24 nos diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, tome a sua cruz e me siga. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas aquele que esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, este terá a vida verdadeira.
O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Estimado irmão, estimada irmã, o cristão coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não devemos querer ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira, ou seja, ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna no reino de Deus. Devemos juntar, como diz a Sagrada Escritura, tesouros no céu, onde a traça não pode destruir e os ladrões não podem roubar. Jesus diz que aquela pessoa que colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar perde a vida verdadeira. O problema fica ainda maior ali onde eu não percebo quando os meus interesses causam prejuízo, sofrimento ao meu irmão e à minha irmã. Quando Jesus diz que devemos esquecer a nós mesmos e nossos interesses particulares, não é que devemos deixar de olhar para a nossa vida. Sonhamos sim com melhores condições de vida, sonhamos sim com uma casa bonita, ter um carro, queremos ter nossos bens, isso faz parte da nossa vida enquanto ser humano. Mas é preciso cuidarmos com a ganância que me faz esquecer de tudo e de todos, a ganância que faz com que eu apenas pense que só eu sou importante e apenas os meus interesses é que importam. Os meus interesses, os meus planos, os meus sonhos, primeiro, não podem ocupar o lugar que é de Deus. Segundo, não podem fazer com que eu esqueça do que Cristo fez por mim e por você lá na cruz. Terceiro, não podem fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos para o nosso próximo, o seu sofrimento e a sua necessidade. Quarto, não pode nos fazer esquecer que somos cristãos e devemos agir como cristãos, viver como cristãos que estão comprometidos em servir ao seu Senhor. E quinto, não podemos nos esquecer que a salvação não está à venda. Portanto, que todos os dias possamos nos lembrar que Jesus Cristo veio ao mundo cumprindo as profecias do Antigo Testamento para nos trazer o perdão e a salvação. E por isso passou por sofrimento, pela morte e ressurreição. Eis a graça de Deus. Mas essa graça de Deus requer de nós uma resposta de fé, uma disposição inteira da nossa parte em querer servir a este Deus, servir a este Cristo, o nosso Senhor, Senhor das nossas vidas, Senhor sobre tudo e sobre todos. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Convido para cantarmos o hino Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
Estimados irmãos, estimadas irmãs, convido para nos colocar diante de Deus com um momento de oração. Assim, oremos. Querido e bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra que nos lembra do que Cristo fez por nós, Sua morte e ressurreição, como meio da nossa salvação. Tua palavra que também nos chama ao verdadeiro discipulado do servir a Cristo com toda a nossa vida. Pedimos-te perdão, Senhor, por tantas vezes colocarmos nossos planos e interesses em primeiro lugar. E assim nos esquecemos da Tua vontade e dos Teus ensinamentos para a nossa vida. Senhor, ajuda-nos a sermos mais sensíveis ao sofrimento do nosso próximo. Que nossos interesses e nossos planos não signifiquem o sofrimento do nosso irmão. Senhor, nosso Deus, olha com bondade para todas as pessoas que sofrem, pessoas enlutadas, pessoas que passam por necessidades, pessoas deprimidas, que cada pessoa, Senhor, sinta do Teu agir amoroso. Amado Deus, temos tanto a agradecer, e Tu conheces tudo o que necessitamos. Por isso, tudo o que aqui não expressamos, nós incluímos na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Convido para cantarmos a canção Me Chamaste para Caminhar Contigo. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Eu pensei muitas vezes calar e nunca nem expostar. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de Ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudade de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem
Prezados irmãos, prezadas irmãs, queiram receber também a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe, te guarde e te proteja o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo a cada um e cada uma de vocês. Vivamos sempre com o propósito de servir a Deus, colocando sempre em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço a cada um e a cada uma.